gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. E hoje no Castalho a gente tem um convidado que ele é um verdadeiro veterano aí no mundo de software livre, né? Também do Fedora, vim até com a camiseta aqui, ó, para homenagear o Fedora. Ele tem um título muito bacana que é Principal Technical Support Engineer. E depois eu vou querer saber o que significa esse principal aí, porque nunca me liguei exatamente no significado desse título. Ele é Principal Technical Support Engineer na Red Hat. O cara possui tanta certificação que eu não consigo citar todas aqui, né? Todos aqueles RH, CSA, RHCI, RHCSS, ou seja, todas as certificações que tem RH asterisco, o cara possui várias, e ele mora hoje lá na Carolina do Norte, e é com grande prazer que a gente recebe aqui o Marcelo Mello no Castalho Podcast. Bem-vindo, Marcelo. Opa, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação. Sempre acompanho o podcast e hoje participar ao vivo é uma grande honra. Bom, é um prazer nosso, né, ter você aqui conosco, então vamos lá, vamos começar a esquentar aqui. E para começar, a gente gostaria de saber como é que você iniciou, né, no mundo open source. Então, sempre que me perguntam isso, eu falo sempre com muito prazer, né, e vontade, assim, porque quando eu comecei, eu me lembro que eu fui visitar um amigo. Eu estava na faculdade, na verdade eu estava no primeiro semestre da faculdade, e aí um amigo meu falou, cara, descobri um sistema operacional muito bacana, muito legal, e chega aí em casa para nós ver. Eu morava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, aí eu cheguei na casa dele, fui olhar, ele tinha instalado um Red Hat, né, eu acho que era um Red Hat 6.2, e aí com uma interface lá, e ele me mostrou aquilo, eu achei muito interessante, e logo depois eu comecei estudando na faculdade, né, para dar uma colaborada na mensalidade e tal. Eu consegui um estágio na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e aonde nessa universidade a maioria dos servidores na época eram gerenciados em cima de Linux. Tinha 2, 3 administradores de rede muito bons, o Eder, Christopher e o Clébio. E aí eu comecei a me interessar sobre, né, e eu me lembro que uma vez eu entrei na sala, e tinha um cabelão assim, eu entrei na sala dos servidores, fui me apresentar, e um dos administradores de rede, eu me lembro que eu perguntei, o que vocês fazem aqui, né? O que acontece aqui? E eles me falaram que ali eles gerenciavam servidores Linux, rodavam conectiva, e eu perguntei para eles, cara, se um dia eu quiser trabalhar com isso, né? O que eu devo fazer? E aí eles me deram uma referência para ir na biblioteca, que se chamava Red Hat Bible, né? O livro, e aí eu fui na biblioteca, peguei aquele livro e comecei a ler, e era muito legal, porque eu comprava umas cervejas de noite, eu ia na casa deles, principalmente do Eder, e, cara, me explica essa parada aqui, como é que funciona, e aí a gente tomava cerveja, ele me explicava como é que configurava aquilo, e foi assim que eu comecei. Tá, e aí, como é que desse mundo open source, mexendo, fuçando, brincando com Linux, como é que você foi parar na Red Hat? Então, como eu peguei aquele livro, né, que era o Red Hat Bible, eu comecei a exposição da Red Hat em cima do mundo open source. Eu sempre coloquei como um objetivo meu que eu gostaria de trabalhar nessa empresa, né, que eu gostaria de colaborar nessa empresa de uma forma. E aí o que aconteceu foi que depois que eu saí da universidade, eu não cheguei a me formar na universidade, né, 2 anos, eu cursei 2 anos lá, e aí, né, na minha vida, assim, na minha família, começou a ter um momento de, tipo, eu tinha que, ou eu vou trabalhar, ou eu vou estudar, né, então, aí eu acabei decidindo, cara, acho que vou trabalhar, depois eu retomo os estudos, e aí eu fui trabalhar numa empresa em Passo Fundo, que se chama Atua, e essa empresa tinha um contrato com a prefeitura da cidade para fazer gerenciamento dos servidores. E foi aí o meu primeiro trabalho, de fato, onde eu comecei a gerenciar serviços, né, de verdade, assim, não só na minha máquina de teste. Passando isso,
eu trabalhei numa consultoria em Porto Alegre, acabei recebendo essa proposta, né, para me mudar para Porto Alegre. O nome da empresa chama LM2, e é uma empresa parceira da Red Hat, ou era parceira na época, não sei se eles são parceiros ainda. E aí foi que eu comecei a me aproximar mais da Red Hat como empresa, né? E foi uma coisa legal, porque como trabalhando nessa empresa, e essa empresa certificada, parceira da Red Hat, a gente precisava se tornar certificados, né, profissionais certificados em RHCE, RHCT na época. E aí foi aonde um dia meu gerente nessa empresa falou, cara, precisamos que tu vá para São Paulo fazer um exame, né, para gerar certificação, porque é importante para a gente participar de um contrato e tal. E aí eu peguei o avião, fui para São Paulo, fiz a prova, né, era um Red Hat 4, era um RHEL 4 na época, e fiz a prova, tirei meu RHCE, voltei, e aí a gente ganhou o projeto, inclusive, e aí eu comecei a trabalhar com a Red Hat, né, e às vezes abrir chamado, ou às vezes, né, interagir melhor com o pessoal da Red Hat. Avançando um pouco, a parceria dessa empresa com a Red Hat cresceu bastante, e a gente começou a entregar treinamentos, né, pela Red Hat, ou seja, tinha um cliente ABC, ele comprava um treinamento da Red Hat, às vezes por questão de demanda, o escritório em São Paulo não tinha instrutores disponíveis, e como sendo certificado e tal, aí eu tirei a minha certificação de instrutor. Sendo instrutor, eu poderia entregar os outros treinamentos. E avançando um pouco a história, né, começou a ficar, tipo, uma semana eu ficava emprestado para a Red Hat, dando treinamento. Aí depois foram 2 semanas por mês emprestados, dando treinamento. 3 semanas por mês, até que chegou o momento que a Red Hat me convidou a trabalhar como, ser contratado, né, a ser instrutor. E foi assim que eu entrei na Red Hat, em 2008, em julho de 2008. Aí me mudei para São Paulo, e onde eu comecei a ser instrutor e examinador, né, dos treinamentos que a Red Hat oferece. Cara, toda vez que eu escuto o seu nome, né, então, o pessoal que chegou agora, né, o Marcelo trabalha na Red Hat, nós também, e claro que a gente, de uma certa forma, a gente colabora, ou trabalha mais ou menos em alguns projetos juntos, mas toda vez que eu escuto o seu nome, Marcelo, é mais ou menos assim, no mesmo significado, o mesmo sinônimo que chamar o time da SWAT, né? O Black Belt da Red Hat chama o Marcelo. Então, eu sei que você está sempre resolvendo pepinos, geralmente são as coisas mais cabeludas que existem, que aparecem lá com os produtos, mas eu não sei exatamente o que é que você faz. Então, explica para a gente, sana a minha dúvida e fala para o pessoal o que é que você faz lá. Então, hoje eu trabalho aqui na Carolina do Norte, né, no escritório. Eu trabalho num time que a gente chama, um time de colaboração, que se chama System Management. Então, são chamados relacionados a clientes em geral, tipo, não importa o tamanho do cliente, o cliente basta ter uma subscrição. E são chamados de tecnologias relacionadas com RPM, tecnologias de YAML, e aí alguns produtos que a gente tem, tipo Satellite, Rui, Subscription Manager, e vai Anaconda, alguns problemas desse tipo. Então, basicamente, o processo de como funciona o suporte, a estrutura de suporte hoje, existem níveis de suporte, né, onde tu tem o primeiro time que dá uma olhada naquele problema. Se aquele time às vezes não consegue resolver, ele escala o problema internamente. E aí, quando escala a terceira vez, aí é o time que eu trabalho, aonde a gente atua com engenharia, ou às vezes não precisa envolver engenharia, né? A fim de identificar um problema, seja um bug, e aí a gente tenta trabalhar na resolução do problema e oferecer esse patching upstream e downstream, ou às vezes interagindo diretamente com a engenharia para fazer troubleshooting, esse tipo de coisa. Eu tenho até que mencionar rapidinho aqui que eu vi lá no Facebook, quando você vai lá na página do Marcelo, tem uma foto que ele tirou, ele saiu de férias e o pessoal criou um calendário para fazer o countdown de quando é que o Marcelo está voltando. Cara, tu puxou isso, velho. Tô achando isso legal, isso aí. Eu vi isso daí. Eu até ia perguntar o seguinte, é por isso que chama-se Principal Engineer. Essa história do Principal aí é o quê? É que você é um team leader aí, qual que é a história do Principal? Então, na verdade, né, que nem a gente tem os títulos, né, no Brasil, onde tu tem Júnior, pleno, sênior.
Aqui também tem uma questão parecida, mas o principal significa acima do sênior, né? Então seria um nível a mais. Na teoria, eu não sou team lead, né? Não tenho esse cargo, mas acabo sendo tipo aonde uma referência de apoio técnico para os outros colegas, né? Então, às vezes também mesmo time, membros do próprio time, se precisa de uma segunda, né, uma ideia ou alguma coisa assim, aí a gente acaba trabalhando junto. Mas o principal é só o nome ali, mas não quer dizer que é o principal. Não. Bacana, a gente tem que importar esse negócio para o Brasil, porque aqui a coisa fica só em júnior, pleno e sênior, né? Esse nível do principal ainda não chegou aqui, então tem que chegar. E tem o senior principal ainda, né? Que é muito. Olha só. Tem esse ainda, né? Tem o júnior principal, o sênior principal. Bacana. Bom, então hoje você mora na Carolina do Norte, aí, né? Pertinho do Og, né? Dá para vocês saírem e tomar uma cervejinha juntos de vez em quando. Exato. E eu queria saber como é que foi essa experiência de sair daqui, largar o Brasil e mudar para os Estados Unidos para trabalhar. Quando foi e como que foi essa experiência de mudança aí para os Estados Unidos? Legal. Então, como eu disse, eu comecei na Red Hat em 2008, né? Em julho de 2008. E nesse período, basicamente, eu trabalhei como instrutor até 2010, mais ou menos. Então, muitas das certificações que eu tenho ali é porque na Red Hat, para te poder dar a prova e aplicar o treinamento, tem que ter a certificação antes, tá? Então, para poder dar aula, tinha que ter a prova, tinha que ter a certificação, então foi aí que começou todas essas letrinhas que tu falou antes. Aí, em 2010, eu mudei de time, eu saí do time de treinamento e fui para o time de suporte / engenharia, né, que a gente chama de Software Maintenance Engineer, que é o SAG. Nesse time, basicamente, ele trabalha como um elo de apoio entre o suporte e a engenharia. Então, tu tem um pessoal um pouquinho mais sênior nesse time, aonde consegue ler código, criar código e faz essa ponte com o suporte para evitar a engenharia de upstream que está envolvida com o futuro de projetos, não ficar, né, fazendo troubleshooting de problemas de clientes. E aí foi em 2012, né, onde um plano familiar mesmo, eu e minha esposa, né, a gente decidiu que a gente ia tentar morar fora para absorver, né, ter essa experiência. E até a parte disso foi quando eu entrei nesse time de engenharia, suporte engenharia, eu voltei para Porto Alegre, então eu trabalhava remoto. E eu fui para Porto Alegre e minha esposa veio para os Estados Unidos estudar inglês. Né? Aí ela ficou 6 meses aqui, morando aqui, estudou inglês, gostou bastante. E a gente pensou, poxa, talvez um dia, né, vamos ver o que acontece. E aí foi que né, conversando internamente com o meu gerente e tal, esse tipo de coisa, acabou tendo a oportunidade de uma vaga criada aqui, e então eu também precisava de alguém, e o meu background em cima de treinamento ajudou bastante, aonde então eu fui transferido, né, da Red Hat Brasil para o Red Hat Estados Unidos, e foi em dezembro de 2013, né, então eu me lembro que até a gente estava considerando uma possibilidade de ir para o Canadá também, porque o Canadá tem um incentivo bem forte em questão de imigração e tal. E aí o meu chefe na época falou, não, cara, Canadá não, vem para cá, vamos fazer o negócio de vir para cá. E aí foi que aconteceu, e a gente se mudou. Eu me lembro também que eu tenho 2 cachorros, né? E na época eu tinha pensado, pô, cara, tem que. Só vamos avançar isso se eu puder levar meus cachorros, né? E aí, ainda bem que essa relação Brasil-Estados Unidos não exige quarentena dos cachorrinhos ficarem lá e tal. E aí tudo se acertou, e aí em dezembro, dia 13 de dezembro de 2013, a gente mudou. Bacana. Então, fazem aí aproximadamente 3 anos e meio, né, que você está morando aí. E como que tem sido a experiência aí? Você, sua família, os cachorros também se adaptaram bem? Como é que está sendo aí? Então, tem até uma história que quando a gente mudou, a gente teve que pegar voos diferentes. Meus cachorros pegaram um voo diferente por questão de logística de transporte. Eles acabaram pegando um voo errado, né? E acabaram indo para Chicago em vez de vir para cá. Acho que eles não leram direito o bilhetinho, né? E aí acho que foi os momentos mais críticos, entende? Quando a gente mudou, foi, cara, o que será que a gente fez?
porque os nossos cachorros acabaram indo para Chicago, em vez de vir para cá, e a gente estava naquela, assim, eu acho que foi o único momento, de fato, que nós pensamos do tipo, será que foi a coisa certa? Mas deu tudo certo, os cachorros chegaram aqui um pouco atrasados, depois de um pouco choro e nervoso, mas eles chegaram, e desde então tem sido muito bom, né? Eu acho que essa questão de planejamento de carreira e poder hoje trabalhar no escritório, aonde, né, é o headquarter da Red Hat, e poder contribuir, conhecer, fazer esse tipo de networking é bem legal. E em questão, né, como família, não só profissional, mas como família, acho que, claro que existem altos e baixos, né, quando tu tá morando longe da família, principalmente quando tem épocas de feriados, né, aniversários, esses tipos de coisa, tu sente, mas a tecnologia tá aí, ajuda a quebrar um galho, a gente tenta ir uma vez por ano, ou trazer alguns familiares para cá, né, a gente tenta se ver, mas sem arrependimentos, tem sido super legal. Bom, e já que mudar assim foi mais tranquilo, né? Você imaginava, e que bom que deu certo, né? Dos cachorros chegarem aí bem, estando bem no caso. O que você sente falta aqui do Brasil e o que você gosta que não tem aqui? O que eu sinto falta que tem no Brasil e não tem aqui? Eu acho que, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça, acho que é por isso que eu sou meio gordinho, é a comida, né, velho? A comida é um negócio que pega, sabe? A comida é um negócio que pega, porque... Mas uma das coisas boas também é que, tipo, eu nasci em São Paulo, mas me criei no Rio Grande do Sul, então eu consegui achar um cara aqui que vende uma churrasqueira, e quando eu vi o cara anunciando uma churrasqueira, eu falei, cara, vou comprar, e comprei. E aí é bacana, porque a gente acaba fazendo comida em casa para completar esse gap da falta das opções, e principalmente aqui onde a gente mora, não tem muitas opções de restaurante brasileiros, né? Mas a comida, sim, é uma coisa que eu sinto falta, mas, de novo, tento cozinhando em casa, dá para resolver um pouco. Eu acho que no âmbito profissional, uma das coisas que eu sinto falta aqui é essa questão de proximidade, sabe? Que quando tu trabalha no escritório, tu acaba tendo colegas e tem amigos também, tu consegue fazer amigos, né? Tu tem essa parceria de tomar uma cerveja lá depois e conversar, sabe? Sobre outras coisas. Aqui existe também, acho que depende um pouco de tu quebrar esse gelo, de se aproximar das pessoas, mas existe uma barreira, né, um pouco invisível ali também, e demora um pouquinho para te conseguir quebrar isso, mas é possível, né, mas não é tão fácil quanto as coisas no Brasil. Bom, já que você falou de comida aí, eu queria saber o seguinte, eu vi que você está tomando uma erva aí, um chimarrão, como é que você faz para comprar isso daí? Então, essa é uma pergunta legal, porque aqui está meu chimarrãozinho lá, deixa eu mostrar aqui, ó, uma lembrança de Passo Fundo, coisa aqui e tal, chimarrãozinho, minha térmica, a térmica me acompanha aqui, ó, desde quando eu ia no Fisley lá, minha sogra me deu essa térmica e tem me acompanhando os livros, os adesivinhos de projeto aí, vai o T-Linux lá, vocês conhecem o T-Linux, projeto, mas o que acontece é que tem um mercado aqui perto de casa, e o dono do mercado, ele viu, né, ele identificou uma oportunidade de mercado para os imigrantes brasileiros, né, então ele criou um projeto, a gente tem uma página no Facebook dos quem mora aqui na cidade e tal, e aí a gente pede produtos, né, o pessoal vai lá e pede, pô, cara, traz catupiry, né, pô, cara, traz farofa, traz tempero disso, daquilo. E aí a gente pediu erva mate. E aí ele começou a trazer, compro ali também. Quando vem família, eu também peço para trazer erva mate. Uma coisa legal também é que esse cara, ele tem um açougue ali, né, junto no mercado. E a gente mostrou para ele vídeos e como que faz corte de picanha, né, de fraldinha, vazio, costela, e o cara está começando a fazer também. Então, é o mercado onde vai todo mundo para... E o pessoal daí já experimentou já? Os americanos aí, eles curtiram o sabor do chimarrão ou não? Então, uma coisa que é legal lá no escritório, tem bastante gente que toma chimarrão agora dentro do meu time. Né? Tem até uns adesivos, assim, uns negocinhos, sabe aqueles memes que tem keep calm e faça alguma coisa? Lá eles têm lá keep calm and Chima on, né? O que eles chamam de Chima, não de Shima.
Mas sim, tem bastante colegas. Tem um colega meu, Ricky, ele faz o chimarrão todo dia. Às vezes eu chego no trabalho e ele já cevou o mate e já estamos prontos para começar a tomar. Então, é bem bacana. Assim. E a questão do churrasco também, tem um amigo meu, ele veio aqui em casa, a gente fez o churrasco. Ele acabou comprando uma churrasqueira igual a minha, do próprio cara. E ele tinha um grill, aqueles gás, metade carvão. E ele falou, cara, quer saber? Tu me mostrou como é que faz esse churrasco aqui, acabou dando o grill pro vizinho dele, não quer nem mais ver aquele grill na frente, eu só faço churrasco agora, na churrasqueira dele. Olha, depois eu vou ter que falar contigo então, Marcelo, porque o cara que trabalha com a gente lá, o Jay Callahan, ele viu um vídeo no YouTube, alguém fazendo uma picanha de alguma forma, e ele sabia, então ele ficou sabendo que é uma coisa brasileira, e ele veio perguntar se eu sabia de algum açougue, alguma coisa assim que vendesse picanha. Eu falei, eu não tenho a menor ideia, mas eu pergunto. Aí agora, então, depois eu te passo depois os contatos, ali é muito legal. Inclusive, esse amigo meu aí, o Ed, americano, o segundo prato dele, ele é originalmente de Ohio, de Cleveland, e aí a família dele veio visitar ele, e eu mostrei para ele, né, cara, tu tem que botar sal grosso em cima e tal. E os pais dele, não, que tu vai danificar a carne. E ele, só confia em mim, senta e olha, né? E aí o pai e a mãe dele comeram e falaram, não, ó, antes de nós ir embora, nós vamos voltar lá e vamos fazer isso de novo, né? E ele fez uma picanha invertida. Foi uma picanha invertida que ele fez. Bacana. Cara, vamos mudar um pouco de assunto agora e falar um pouco sobre uma coisa que eu acho que não deixa de ser um hobby seu, você até pode falar pra gente se é ou não, mas você tinha mencionado para mim sobre esse tal do Home Assistant, e então eu dei uma pesquisada rapidinho, mas em vez de eu falar a definição aqui, fala pra gente o que é esse tal de Home Assistant, para que serve e por que isso é o seu hobby. Então, eu sempre quis, né, em casa, mesmo no apartamento em Porto Alegre, eu tinha lá o meu roteador e tinha um MRTG, onde eu ficava consultando via SNMP para plotar gráfico, para mim ver a utilização de banda, etc. E tal. E aí, quando a gente mudamos para uma casa, eu comecei a pensar, eu gostaria de ter um controle, né, mais... um melhor controle sobre a casa em si, né? Quando eu não estivesse em casa, o que está acontecendo, não só através de câmeras, mas plotar gráfico, etc. e tal. E aí, a minha primeira experiência desenvolvendo, e eu utilizo bastante Python no trabalho, mas meu primeiro projeto de começo a fim em Python, em Django, foi um site da Federação Gaúcha de Karatê, em Porto Alegre. E aí eu me lembro que eu fazia karatê na época com o presidente da Federação Gaúcha, ele era meu sensei, e ele me comentou, a gente não tem uma maneira de gerenciar exames de faixa, etc. e tal. E aí eu pensei, acho que é uma oportunidade legal para mim fixar os conhecimentos de Django, né? E aí foi onde eu comecei, fiz meu primeiro projeto em Django e tal. Aí mudando para casa aqui, já passando alguns anos, eu comecei a criar um projeto em casa mesmo, em cima de Django, e o meu primeiro projeto foi a mesma coisa, plotar gráfico via MRTG, e aí não precisava de Django, né? Uma partezinha lá, um NGIX lá rodando, fazendo a pesquisa, gerava o gráfico, estava legal. Aí eu pensei, mas eu podia fazer uma outra coisa, eu queria saber a temperatura, né? Eu queria saber se as casas aqui têm isolamento térmico, né? E eu queria saber, será que o isolamento térmico da casa está funcionando em relação lá fora, né? Será que o ar-condicionado está funcionando legal? E aí eu comecei a criar alguns scripts em Python, né? Comprei uns Raspberry Pis, né? Até tem um aqui, e com um sensorzinho de temperatura, e comecei a colocar pela casa, né? Coloquei um também no Ether, ali em cima, para saber, no verão realmente baixa lá uns 50 graus e aqui dentro tá tranquilo. Só que daí o projeto começou, sabe, a avançar. Aí eu comprei minha primeira lâmpada via IP, né? Uma lâmpada, custa uns $20 no Amazon. É uma lâmpada Wi-Fi, tu coloca ela na tua rede wireless, e aí tu, né, tem uma APIzinha lá, tu manda comando via REST para ligar e desligar e tal. E aí o projeto começou a crescer, e aí eu comecei, mas quando eu clico na interface web aqui que eu criei, demora um pouco, eu não consigo clicar várias vezes.
Aí, pô, tem que começar a programar assíncrono. Aí eu fui dar uma pesquisada em algum framework, né, na internet que eu podia utilizar e tal, porque tinha que criar um barramento, aí nesse barramento de mensagem para ficar enviando e tal. Foi aí que eu conheci o Home Assistant. Né? Aí eu, poxa, puta, muitas das coisas que eu quero implementar, esse cara já está usando. Né? E tinha coisas que eu tinha feito que não tinha no Home Assistant. Daí eu pensei, pô, vou testar. E uma coisa linda é que ele é em Python. Né? Aí eu pensei, puxa, está em casa. Eu baixei, e foi legal que, tipo, em 10 minutos eu consegui praticamente portar tudo que eu tinha feito para o Home Assistant e comecei a estudar o projeto, né, para poder contribuir também. Então, o que é o Home Assistant? Né? Ele é basicamente um framework, mas um projeto que permite fazer a automatização e automação da tua casa. Hoje, existem algumas soluções, né, como, por exemplo, Samsung SmartThings, tem uns outros do Vera, tem alguns outros projetos que tu consegue, uns hubs, onde tu coloca dentro da tua casa e conversa com Internet of Things, né? Conversa com outros dispositivos. Mas uma coisa que é legal do Home Assistant é que, primeiro, ele é open source, né? Então, só isso, né, no nosso mundo, na nossa profissão, já fala por si. E a comunidade me chamou muito a atenção, porque é uma comunidade super ativa. O Home Assistant foi linkado a um dos top projetos do GitHub. E hoje, praticamente, do mercado esse de automação, tipo, o Home Assistant já faz parte de 35%, mais ou menos, das pessoas, né, que reportaram que roda a automatização. Então, é uma coisa legal, é um projeto bem interessante. Até tô com uma camiseta aqui, ó, do Home Assistant, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, camisetinha do projeto, né? E muito feliz, muito bacana. E tenho trabalhado, tenho contribuído bastante. E aí, uma coisa que é bacana em cima do Home Assistant, né, que eu vou lá, eu compro um dispositivo, esse dispositivo ainda não tem um componente para ser integrado, e a minha diversão, o meu hobby é exatamente criar o componente e disponibilizar isso para todo mundo que roda o Home Assistant, né? Então, tipo, já tenho, acho que 5 componentes lá, e o pessoal tem utilizado, e é uma outra experiência também, porque a gente cria a biblioteca em Python, né, e tem essa outra experiência de manter um outro projeto para suportar um plugin que está rodando lá em Home Assistant. Bom, eu estava aqui fuçando no seu GitHub, né, vi que você tem uns projetos legais aqui que usam o Home Assistant. Primeiro, bem legal porque já está em Python 3, né? Eu vi lá que já suporta Python 3, então mais um aí para você. Quem tem projeto open source, hoje em dia, a gente tem 2 anos e pouquinho só aí para migrar, então achei bem bacana. Eu vi que tem 2 projetos que são para se comunicar com câmera, né? E outro que é o Door Ring Bell, e tem alguns outros lá que eu dei uma olhadinha. Então eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos aí, se você puder mostrar alguma coisa para a gente também referente ao que você andou fazendo. E também vi que você colaborou, né? Você mandou uns pull requests lá pro Home Assistant, já colaborou com o projeto. Então, como é que está seu envolvimento no projeto? E fala um pouco do que você já fez aí em Python para esse framework. Bacana. Então, a questão de pull requests é aquilo que eu falei. Eu comecei algumas coisas eu já tinha implementado nesse meu projeto em casa. E aí vamos compartilhar isso com demais pessoas. E aí eu comecei a criar os pull requests. Uma coisa que é bacana, hoje a comunidade, né, se a gente for lá na página do GitHub, do Home Assistant, hoje está linkado lá 510 contribuidores, 510 desenvolvedores, né? E tem mais de 2.056 forks nesse projeto hoje. Então, está crescendo bastante e com mais, né, quanto mais popular esses dispositivos de Internet of Things e mais barato eles ficam, mais gente procura, né, uma maneira de automatizar essas coisas. E hoje é muito legal, porque como é um hobby, a gente faz com vontade, com prazer, né? Eu estava olhando e eu estou lá no top 20, estou no contribuidor de número 22 já, desse projeto, com 53 patches até o momento. Então, uma coisa bacana. Tem mais para vir, tem uma pull request aberta agora. Mas eu tento colaborar ao máximo, né? Mas a minha intenção sempre é colaborar com o que eu já implementei aqui e aprender. Eu aprendo muito com esses caras aí, né? Revisando o patch e conversando sobre o que vai acontecer no futuro. A comunidade é super estruturada.
A questão dos projetos, né? Então, o que acontece? Eu estava procurando uma câmera, e até mais depois, no finalzinho, minha intenção é compartilhar minha tela aqui, mostrar um pouquinho das automatizações que eu criei e tentar montar uma do zero, que é bem facinho, bem rapidinho. Mas um dos primeiros projetos foi o Python Aimcrest, que é um fabricante, né? Um fabricante de câmeras, e esses caras, eles têm uma API dentro da própria câmera, né? Então, eles têm um servidor web rodando, onde tu pode fazer requisições para, sei lá, ligar a câmera, gravar, mover, etc e tal. E aí, conversando com o Douglas também trabalha na Red Hat, Douglas Landgraf, ele trabalha no time de virtualização. A gente falou, pô, então vamos montar uma biblioteca, né? E a gente criou esse projeto do Python Aimcrest, onde nada mais é do que um binding, né, um back-end para fazer conexão com a API das câmeras. E aí, criado essa biblioteca ela roda em Python 2.7, Python 3 também, então foi só criar o plugin. Né? Então hoje, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês. A gente já ia pedir um demo time aqui, porque a gente está curioso. Vamos fazer. Querendo ver o negócio funcionar aí. Lá no site tem uma guia tem uma tabzinha chamada componentes, né? E aí na parte dos componentes, uma coisa que é bacana é que hoje, olha só, 684 devices diferentes que tu pode comunicar. Né? Então, poxa, tu tem uma gama super grande aí de dispositivos para comunicar. E se eu procurar aqui, por exemplo, o Aimcrest, a gente tem ali o módulo, né? E o módulozinho que é um módulo para câmera e um módulo de sensor. Certo? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na câmera, a documentação é bem simples, né? E o módulo em Python, o código, vai chamar, vai instalar via PIP, né? O Aimcrest, e vai comunicar com a tua câmera ali. Então, tu define a plataforma, define o IP, usuário e senha, e essa câmera vai aparecer para ti na interface do Home Assistant, né? Aí tem algumas configurações extras que tu pode fazer, setar argumento para visualização, se tu quer utilizar RTSP, etc e tal. E tem um outro componente relacionado com o próprio projeto, que é um sensor. E isso é bem legal, porque em cima do Home Assistant, tu pode criar sensores, e baseado nesses sensores, tu cria uma automação. Então, por exemplo, eu tenho um sensor que é um sensor de movimento utilizando a própria câmera. Então, eu posso fazer com que, no momento que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma câmera na cozinha. Se alguém caminha na cozinha e eu tenho uma luz, eu posso ligar a luz automaticamente, sem precisar bater, né, no interruptor de luz pela câmera. Aí, vamos dizer que passou 5 minutos, o sensor da câmera não detectou movimento nenhum, ele vai lá e desliga a luz para mim. Então, uma automação bem simples, mas que tu pode integrar com vários outros componentes dentro do Home Assistant, né? Então, ele é um hub onde qualquer sensor que tu tenha ali, tu consegue integrar com demais sensores, né? Com demais coisas. Então, dentro do Python, aqui está o GitHub, né? O Python Aimcrest. Essa aí é a biblioteca, e aí tem um pacotinho lá dentro, é distribuído via PY também. Outro projeto é esse cara aqui, o Python Arlo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a Netgear tem umas câmeras wireless, então tu só coloca a bateria nela, é bem bacana porque tu pode colocar em qualquer lugar, não tem wireless. Ela é wireless, digo. Então, mas eles não têm API, né? Eles não têm uma API pública para isso. Então, esse projeto foi um projeto bem legal, através de engenharia reversa, olhando como é que funciona a comunicação, analisando as respostas, né, de header do projeto e tal. E aí, agora, com esse Python Arlo, é possível comunicar com as câmeras, ligar, desligar, gravar, etc e tal. E esse é bem bacana, porque tem um pessoal, aqui, se for aqui nas issues, tem um pessoal trabalhando para aprender como é que funciona né, como é que funciona o live streaming, e eles estão vendo, pô, tem um cara aqui dentro do próprio Android, que é uma biblioteca para encriptar. Então, eles estão trabalhando nesse, é bem legal, porque eu comecei com um projeto para mim brincar, e agora tem gente usando e tentando mandar patch e brincando nesse negócio. Então, é muito legal. Um outro também é esse Python Ring Doorbell. O que ela é? É uma câmera, mas é uma câmera que atacha, né, que tu conecta na tua campainha. Então, chega alguém,
na tua casa, né? Essa câmera, ela manda uma notificação para o teu aplicativo no celular, e aí tu pode falar com essa pessoa como se fosse um interfone, né? Só que os vídeos, né, o que a câmera captura também é salvo na cloud, e aí tu pode baixar e utilizar. Só que também, esses caras, eles não têm uma API pública, e eles não têm uma maneira de tu integrar com outras aplicações. Então, foi um outro projeto através de engenharia reversa, que esse aqui aprendi bastante. Eu utilizei o MTI Proxy para fazer proxy via SSL e aprender como é que funciona, né, JSON para lá, JSON para cá. E também hoje é um plugin dentro do Home Assistant, né? O Python Arlo, ele não é ainda, vou mostrar para vocês, está rodando na minha casa, porque eu estou finalizando os detalhezinhos, mas eu vou botar uma pull request para a próxima versão, e aí o pessoal que usa Arlo vai ter também. Legal. Há algum tempo aqui no Castalho, a gente falou sobre um projeto que chama Calliope, que é um projeto de assistente pessoal, daqueles de reconhecimento de voz, né? Tipo o Alexa ou o Google Home, onde você fala alguma coisa e ele faz alguma coisa, né? Tem alguma coisa no Home Assistant, algum plugin que eu possa falar, por exemplo, sei lá, acenda a luz do jardim, regue as plantas, sei lá, e aí ele vai lá e automatiza isso para mim? Tem, e a gente vai fazer, né? Essa é a minha ideia. Eu tenho aqui, ó, uma Alexinha aqui, né? E a gente vai, a ideia, a gente tem o que, 10, 20 minutos ainda, a gente pode pular para dentro, mas a ideia é, por exemplo, eu tenho uma lâmpada aqui atrás, que eu coloquei um abajurzinho. A ideia é, através da Alexa aqui, ou do próprio Google Home, enviar comandos por voz, e qualquer dispositivo que tu tenha linkado no teu Home Assistant, tu pode automatizar. Então, por exemplo, até foi engraçado, no domingo, eu assino uma lista de preços, assim, onde tu monitora um dispositivo e tu recebe, baixou o preço, aumentou o preço e tal. E eu estava querendo automatizar uma porta da garagem, né? Eu queria, por exemplo, quando eu chegasse com o carro, eu não queria apertar o botãozinho para abrir o portão. Eu queria que ele abrisse sozinho. E eu também queria que ele desativasse o alarme da minha casa sozinho. Então, aí o que acontece? No Home Assistant tem um projeto, tem 2 projetos para fazer esse tipo de localização. Tu pode instalar o OnTracks no teu celular, e aí via posição de GPS, ele sobe a tua posição de GPS, né, a coordenada, a latitude e longitude, para um servidor de mensageria MQTT, e aí tem um plugin MQTT que tu lê esse dispositivo e, baseado na posição, tu determina alguma ação. Então, eu estava na madrugada, acho que era mais ou menos 1 da manhã, peguei o carro e dirigi até onde eu queria ver a coordenada, que seria o limite, né? A partir daqui, eu quero que ele faça a ação. A partir de lá, ele tem que considerar que eu não estou em casa. Então, eu dirigi até lá, estava chovendo de madrugada, eu com o laptop celular aqui, tá vendo, e hoje funciona. Então, eu chego em casa, quando eu dobro a esquina, quando eu estou chegando na segunda casa, antes de chegar na minha, o servidor de Home Assistant, ele detecta, né, meu celular sobe a posição, e aí ele desliga o alarme da minha casa e abre o portão da garagem, né? Então, é uma coisa bem legal para automatizar. Quanto à questão de voz, sim, ele suporta o Google Home, ele suporta o Home Assistant, o Alexa, e em cima disso tu pode criar automatizações e exportar qualquer tipo de sensor que tu tenha. Então, por exemplo, o meu sensor de abre a porta da garagem, ele nem sabe, ele nem tem a integração via vendor, via fabricante, para abrir a porta ou fechar. Mas o via Home Assistant, como ele está presente no mesmo hub, então tu consegue fazer qualquer tipo de integração. Marcelo, muito legal o projeto. A gente tem aqui o Valdir Pitbull, que está te mandando um abraço. E aí, um abraço, Valdir. E aí, bom, eu acho que todo mundo aqui curtiu, a gente teve vários comentários aqui no chat, né? O pessoal falando, tivemos bons feedbacks aqui, então obrigado aí pelo demo. Mas infelizmente a gente já está passando aqui de 1 hora e pouco, né? E a gente precisa fazer o top 5. A gente não vai deixar você escapar sem fazer o top 5. Eita, o top 5 é assustador, velho. Não, mas vai ser bem tranquilo, porque eu vou começar aqui, já que você falou que gosta bastante de música, vamos começar aí com música para você ir pegando o jeito. Qual seria aí as suas recomendações de música aí pra gente? Ai. Então, cara, eu gosto muito de U2, gosto muito de Coldplay. São as bandas que eu acho bem bacana.
Bob Marley é uma coisa que eu gosto bacana também. Acho que uma das músicas, eu me lembro uma das músicas que é uma das primeiras que eu aprendi a tocar no violão foi a Redemption Song do Bob Marley. Gosto bastante. Você ainda toca violão? Ou parou? Opa! Não, tá ali, ó. Tá aqui, tá ali. Não sei se vocês conseguem enxergar, tá ali do ladinho. De vez em quando eu puxo ele aqui. Minha filhinha tem 5 meses de idade, aí eu toco um violãozinho pra ela também, ela dá um sorrisinho, coisa boa. Bacana. Não sei se você conhece, né? Mas a gente tem uma playlist lá no Spotify, a playlist do Castalho. Tem o link, normalmente a gente deixa lá nos posts, e aí todo mundo que participa a gente pede para deixar uma marca lá. Se você tiver até 3 músicas, normalmente a gente fala para o pessoal. Já que você citou essa Redemption Song, eu não sei se você gostaria de adicionar ela ou se você gostaria que colocasse alguma outra lá na playlist. Se é para colocar na playlist, tem que ser uma especial. Então eu vou falar para botar um Teixeirinho lá, um gaúcho de Passo Fundo. Vou botar essa daí lá depois. Tem alguma música em específico? Eu vou te mandar ali o nome da música certinho, aí tu coloca, mas é Gaúcho de Passo Fundo. Maravilha, valeu. Por falar em gaúcho, hoje eu tava ouvindo, era Cleiton e Cledir. Esses caras eu bastante, cara. Aqui, a gente tenta manter as tradições, né? Tomando um chimarrãozinho aqui, fazendo um churrasquinho, escutando uma gauchesca, uma galdéria, sempre é bom para trazer, ficar mais perto de casa. Pode crer. Cara, mudando de música agora para livros, vale gibi, revista, livro, o que for. Qual que seria o seu top 5? O que você quer recomendar para o pessoal? Cara, essa é a pergunta mais difícil, viu? Porque sabe que geralmente no top 5 vocês perguntam livro e eu pensei assim, cara, eu não leio muito livros que não sejam livros técnicos. E eu pensei assim, puxa, essa é uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas uma das coisas aqui que eu estava pensando de um livro, né, que eu sabia que ia vir essa pergunta, um dos livros que eu gostei bastante de ler é esse cara aqui. Karatê é uma coisa que eu gosto bastante. E Karatê Do, né, é uma filosofia, não é só um esporte, mas uma filosofia de vida, assim, eu acho que é uma coisa bacana, gosto muito dele. Que mais, cara? Tem um livro aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar ele, um livro muito legal, para quem quer começar. Olha só, esse livro aqui eu comprei quando eu comprei meu primeiro Raspberry Pi Cookbook. Um livro bem interessante explica os sensores, né, porque eu comprei na China mesmo, né, como é que é o nome daquele site da China e tal. Como é que é o nome dele? AliExpress? Isso. Aí eu comprei uns sensores, né, de movimento, até tem uma escada assim que comecei com as plaquinhas a criar os sensores e tal. E aí aqui explica bastante como é que funciona a voltagem das GPOs, né, e tal. O Eliezer tá precisando desse livro aí para tirar o Raspberry dele da gaveta e fazer alguma coisa. Opa! E eu acho que tem um outro livro bem interessante, né? Que um livro do Valdir Pitbull aí, que mandou um abraço. Ele escreveu um livro bem interessante sobre o projeto Spacewalk. Então, é uma recomendação que eu deixo sobre. É um livro em português do projeto. E também, ultimamente, eu acho que foi 2 ou 3 semanas atrás, o livro foi traduzido para o inglês e está disponível na Amazon para Kindle também. Então, é bem bacana. Tá atingindo não só o público brasileiro, mas o público aqui fora também. Legal, bom, você falou de automação aí, você mostrou o Spotify, e eu fico imaginando que já deve ter uma integração desse Home Assistant com o Netflix, né? Para a hora que você chega lá, liga o Netflix, ele já apaga as luzes para você. E aí, agora eu quero saber o que você assiste no Netflix. Quais são os seus filmes aí favoritos, ou séries também? Então, eu até tenho uma uma automatização quando eu coloco para ver no Netflix. Ele faz um dim das luzes, né, da sala e tal. Eu tenho uma light stripe, uma tirinha de luz que fica atrás da TV, que ele faz um efeito. E tem até uma luz que conversa via MQTT, que tem um microfone embutido, e baseado no som, ela faz um efeito de luzes, assim, que é uma coisa bem bacana. Então, sobre o Netflix, o que eu tenho assistido ultimamente, eu tenho gostado muito das séries da Marvel, né, Demolidor, o Daredevil, da mulher lá. Jessica Jones, muito bem. E eu também tenho visto o Better Call Saul.
Não, Isso é boa. Que eu tenho visto ultimamente. E filme? Tem algum filme aí que marcou sua vida? Pode ser filme antigo, não precisa ser nada novo. Algum que você indica? Que marcou minha vida, velho. Acho que o que marcou minha vida, cara, foi aquele dos desenhos dos Dálmatas, velho, que eu chorei. Acho que foi o primeiro filme que eu chorei pra caramba. Que a mulher segurou os cachorrinhos dos Dálmatas lá e tal. Aquele marcou a minha vida. Boa, é legal esse filme, é bem bacana. Eu acho que muita gente aí chorou também, né, velho? E um livro ou um curso em português aí, já pensou ou não? Colocar no Udemy lá um curso de automação ia ser uma boa referência. Poxa, é uma boa ideia, não tinha pensado nisso não. É uma boa ideia. Uma boa propaganda para o projeto também. Legal. Bom, Marcelo, eu acho que é isso aí. Se deixar, eu acho que a gente vai aí noite adentro, madrugada adentro e tudo mais. Foi muito bacana, obrigado mesmo aí por você ter aceito o convite, por você ter participado, principalmente pelo demo, que eu acho que aí o pessoal que assistiu tem uma noção melhor. Eu, por exemplo, eu já sabia do projeto, eu já tinha visto alguns componentes, algumas coisas que funcionavam, mas vendo na prática mesmo aí como que tudo funciona, foi muito legal. Gostaria também de aproveitar e agradecer o pessoal que acompanhou a gente aqui, né, no YouTube, na gravação. O pessoal mandou algumas perguntas aí e queria ver com você se você queria falar alguma coisa para eles. Agradecer a todo mundo pelo interesse. Se quiserem ajuda, né, qualquer outra referência, qualquer outro demo, tipo, só mandar um e-mail, a gente bate o papo. Eu vi que tem bastante galera gaúcha aqui, né, no chat, talvez até alguns já que a gente já se conheceram, então obrigado pelo interesse, tá junto aí, tamo junto. Maravilha. Gostaria também de agradecer, né, aos nossos ouvintes, porque depois essa gravação vai lá pro nosso podcast. A gente pede aí para todo mundo deixar os comentários no site. A gente tem o Twitter, tem agora o canal no YouTube, né? O pessoal que está acompanhando aí provavelmente já está inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva, que aí você vai poder acompanhar outros demos e outros episódios também. A gente tem nossa página lá no Facebook. Tem bastante interação. A gente normalmente responde tudo que a gente recebe, às vezes demora um pouquinho, mas todos os comentários que a gente recebe, a gente responde. A gente também tem a playlist lá no Spotify, né, que eu comentei, vamos deixar o link aí. O pessoal que assina aí pelo iTunes, se puder votar lá e ajudar o podcast a crescer, para mais e mais pessoas conhecer, a gente agradece aí bastante. E eu acho que é isso aí. Obrigado mais uma vez todo mundo que participou e até o próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.